A paz, irmãos! Estamos em mais um episódio do nosso documentário de 12 anos Plenitude. E hoje eu tenho o prazer de estar com eles. Os nossos dois pastores estão aqui. Bom dia, pastores. Tudo bem com vocês? Tudo Estamos ótimo. aqui com o pastor David, pastor Clayton. E aí? Paz do Senhor, é um privilégio estar aqui, né? Contando um pouco da nossa história. A Plenitude está fazendo 12 anos. 12 12. anos a gente tem muita história junto, então a gente quer contar um pouquinho para vocês. Vai estar imperdível. E é uma história de fé, né? De fé e de grandes amizades. E aí eu gostaria de saber como que foi essa trajetória, né? De como que vocês se conheceram, como que foi até aqui, como que você chegou na igreja também, e como que essa amizade que foi construída, assim, chegou a esse nível pastoral hoje. Vamos lá. Antes, deixa eu dar o meu bom dia, o meu boa Bom tarde, o meu dia, boa pastor. noite, pro público de casa, né? Independente do horário que você estiver assistindo esse podcast, esse bate-papo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você. E é uma honra a gente estar aqui. Estar com o pastor Cleito para mim sempre é um privilégio muito grande. Bater um papo aqui de mesa, a gente já está acostumado com isso, né, pastor? São anos de amizade. E respondendo a tua pergunta, eu vou começar, depois eu toco para ele e ele dá continuidade. Eu conheço o pastor Cleito desde 2006. Você lembra disso, pastor? Lembra? Antes dele casar, eu já tive o privilégio de conhecê-lo. E tem um fato curioso. A primeira vez que eu tive a oportunidade de bater um papo com o pastor Cleito foi na beira da praia em Jacaraípe, tomando uma garrafa de 2 litros de Secamos Coca-Cola. uma Coca-Cola, 2 litros. Nossa, Ali nasceu uma amizade. O pastor Cleiton, eu sempre tive ele como exemplo de pessoa, como um amigo, mas ministerialmente falando, eu vou deixar essa parte para ele. O pastor Cleiton foi uma surpresa boa que Deus trouxe ao nosso ministério. Eu confesso que no início da nossa amizade eu não tinha um olhar ministerial para o pastor Cleiton e Deus acho que surpreendeu ele também. Deus nos surpreendeu quando trouxe um chamado que irresistível bênção. para a vida dele. Então começamos numa amizade e hoje vivemos juntos um ministério. Eu vou deixar para ele falar um pouquinho sobre isso aí. Foi interessante, né? Em 2006, a gente começou, né? O pastor David chegou na igreja que a gente congregava e o Júnior foi o pajem do nosso casamento, né? Meu Que filho. O bênção. Júnior, rapaz, olha só, a gente tá ficando velho. O Júnior hoje já tem 2 filhos e entrou lá como pajem do nosso casamento. Quando a gente conheceu o pastor David, a gente teve um bate-papo ali na praia ali, a gente não sabia, né, o quanto que essa amizade ia se pendurar e acabou que a gente foi padrinho do casamento Exatamente. dele com a Dani, né, Aí e já foi em assim, 2012, E né? nessa época você já era 2012. pastor? Quando vocês se conheceram? Não, Não era não ainda. era pastor. Foi durante a trajetória. Aham, E aí ele e a pastora Vânia foram meus padrinhos de casamento que e a amizade foi se bênção. desenvolvendo. Mas a gente teve um intervalo aí também, né? Teve. Não da amizade, mas sem estar próximos. Uhum. Sim, sim. O pastor, Deus levou ele, né, para outra direção ministerial. Ele acabou saindo da igreja que a gente congregava, então a gente ficou um pouco ausente da vida dele, olhando um pouco distante, mas depois Deus reaproximou de uma Que forma bem, bênção, hein? bem curiosa. Depois a gente vai falar mais para frente. E nessa reaproximação, né? Você já tinha vindo para a plenitude nesse processo de reaproximação? Ou depois vocês dois foram se reaproximando? Como que foi isso? Então, foi interessante. Conta a sua versão, que depois eu vou contar a minha versão, que é interessante o público de casa Aham. saber o que tem por trás dos bastidores. Vai lá. O pastor David se candidatou para vereador e 2020. Que em coisa legal. 2020. E quando ele me procurou para poder falar, eu falei, pastor, com certeza, eu acredito, conheço o seu caráter, então pode ter certeza que você vai ter meu apoio, e além do apoio, eu vou te ajudar. Então eu decidi ali ajudar o pastor na campanha, né, para vereador, e ali a gente reaproximamos, né, as nossas vidas, e depois a gente foi na igreja. Então, a Que legal. aproximação por um intuito eleitoral veio primeiro. E depois veio a reaproximação ministerial, que aí foi Deus que fez. A gente não esperava, a gente não Que imaginava. legal. Então, Deus nos aproximou assim de uma forma tremenda. Vou contar a minha versão agora. Aham. Eu procurei ele, a pastora Vânia, pedindo o apoio político na época.
E ele abraçou a causa, pastor Cleiton. Foi assim, acho que dos 425 votos que eu tive, 420 ele arrumou, o resto foi da Aham. família. Mas foi uma aproximação bacana, a gente voltou a ter um contato mais próximo ali. E nesse tempo, o pastor Cleiton ainda não tinha ido na plenitude, não tinha nem visitado, né, pastor? É. E aí ele e a pastora Vânia estavam reunindo numa igreja em Laranjeiras. Eu falei, poxa, eu falei com a Dani, falei, poxa, eles podiam ter vindo aqui para a plenitude e ajudar a gente aqui e tal, mas amém. Aí um dia eu estava num culto de sexta-feira, que não era nem sexta power ainda, depois a gente vai falar da sexta power, mas não era nem a sexta power. Aí a Dani me fala assim, o Cleiton e a Vânia estão aí, rapaz, eu fiquei doido, eu falei, meu Deus. E era um culto, Mário, que tinha um pouquinho gente, eu falei, meu Deus, logo hoje que não vem quase ninguém, eles dizem que eles não vão voltar mais não. E aí a gente conversou ali um pouquinho depois do culto, e aí quando foi num domingo de carnaval, a igreja já estava cheia, já estava cheia assim, né? Tinha umas 16 pessoas. Não, brincadeira, tinha umas 30 e poucas pessoas. E aí já era um culto de domingo, a gente estava mais bem apresentado. Aí a Dani falou assim: ó, o Cleiton e a Vânia voltaram. Eu falei, meu Deus. E aí eu comecei a orar, falei, Deus, traz esse casal para ajudar a gente aqui. Eu orei para vocês irem para lá. Eu orei, falei, Deus, é até estranho, né? Eles estavam na igreja, mas eu vi, sim, se visitaram na sexta, depois voltaram no domingo. Não é tão comum, algo já estava queimando no coração deles. Que legal. Deus decidiu ouvir minhas orações, eles chegaram na plenitude, estamos juntos até hoje. Eu acho que daqui a pouquinho você vai perguntar sobre essa trajetória ministerial. Isso aí. Mas houve Que benção. uma oração de um pastor desesperado, precisando de ajuda, falando assim: Deus, manda esse casal, que esse casal vai ajudar. E Deus resolveu ouvir essa oração, está com a gente até hoje. Que bênção, né? E aí, pastor Cleiton, eu queria saber, né? Como que começou a sua caminhada ministerial? Você sempre pensou em ser pastor? Como que foi isso? Me conta. De jeito nenhum, nunca pensei assim. Na verdade, tem hora que hoje a ficha ainda não cai. Em 2013, eu estava reunindo em outra igreja, então o Senhor transformou assim de forma muito extravagante a nossa vida, né? Tanto eu quanto a minha esposa. Então, em 2013, ali, eu comecei numa busca muito frenética por Jesus e fui batizado com o Espírito Santo. Que benção. E assim, continuei nessa vida frenética em busca de Deus e fui consagrado a presbítero, né? Onde eu congregava. E depois disso a gente liderou jovens, né? A gente passou também a coordenar um culto na sexta-feira. E assim, eu nem imaginava ser presbítero. Eu falei, cara, que peso. Né? Quando o pastor anunciou que ia consagrar, eu falei, meu Deus do céu, tive medo, né? Tive receio do peso da responsabilidade. E quando eu fui para a plenitude, quando o pastor cogitou na minha consagração para pastor, eu falei, não, pastor David. Você lembra a primeira Vai vez que com eu te falei calma. onde que a gente estava? Estava lanchando. A gente estava num monte de caixa d'água e depois a gente saiu para lanchar. Foi quando E eu falei com depois você. isso aí, a gente saiu para lanchar. E eu falei, pastor, vai com calma, rapaz. Não, calma. Apesar da gente ter tido uma profecia um tempo atrás, orando, né, um homem de Deus, falou para mim, falou para minha esposa que seríamos pastores. Eu falei, meu Deus do céu, como isso vai ser? Né? Que a Vânia quase não falava, né? Eu também assim não pregava e bem tímido. Falei, cara, como isso vai ser? E hoje a gente vê que Deus cuidou de tudo, né? Que Deus, benção. os planos deles, mesmo a gente sem entender, né? Sempre vai se cumprir, sempre ele vai direcionar a gente para o cumprimento do propósito dele. Tem um adendo nessa história, Mário, muito interessante. No ano que o pastor Cleiton foi consagrado, no ano que morreu o rei Uzias, meu Deus, Senhor, no ano que o pastor Cleiton foi consagrado a pastor, eu já estava orando por isso, já tinha colocado essa fagulha no coração dele para começar a queimar. E no mês de janeiro de 2022, geralmente eu tirava férias em janeiro. Eu descansava, eu tirava lá uns 15 dias para descansar com a minha família.
Até que o pastor Cleiton inventou o janeiro profético, né? Agora eu não consigo mais sair no janeiro. Agora eu saio em outro mês. Não tem mais férias, pelo menos em janeiro, não. Mas eu estava em Minas Gerais, na roça, na casa da minha tia, e eu tinha uma data prevista para voltar. Só que choveu muito. Choveu tanto que a estrada que voltava para Vitória, a estrada rompeu e não tinha acesso para voltar. E eu comecei a ficar preocupado, muita chuva. Aí eu fazendo contato, falei, pastor, eu tô querendo chegar aí pro domingo, mas eu não sei se eu vou conseguir chegar, mas tá tudo certo, você coordena o culto. Era até o André Ronieri que pregava no dia. E consertaram a estrada no sábado. No sábado eu peguei as malas, coloquei no carro, peguei minha família e falei, vamos embora que eu preciso cultuar, eu tenho que ir embora cultuar. E chegamos, paramos em Belo Horizonte, no domingo viemos embora, chegamos de tardinha, fui pro culto. Mas como eu tava de férias, eu falei, eu vou pro culto só pra cultuar, que eu tava com saudade da igreja, saudade dos irmãos. O pastor Cleiton não era pastor, era presbítero, estava coordenando tudo, e o André Ronieri pregando. E Deus, na hora da palavra, você lembra disso? Foi no dia 16 de janeiro de 2022. Eu não esqueço essa data. Inesquecível. Inesquecível. O pastor André Ronieri pregando, e ele chamou o pastor Cleiton, na época que era presbítero, e começou a entregar algo de Deus para ele. E ali, naquele momento, Deus falou no meu coração, consagra ele hoje. Que benção. Eu falei, não tinha nada preparado, não tinha um script, não tinha um cronograma, não tinha nada. Então foi uma consagração surpresa? Surpresa para todos Gente, nós. que Já bênção, estávamos orando, muito forte houve isso. esse impasse de eu conseguir voltar. E eu fui entender o reboliço que aconteceu na semana, que já havia algo espiritual preparado para aquele dia. E aí, quando Deus deu a ordem, eu falei assim: bom, eu tô de férias, então provavelmente o pastor Cleiton não vai me chamar, porque eu falei com ele que poderia coordenar o culto, fazer o encerramento, fazer tudo. Então isso vai ficar para outro dia, porque eu não vou subir lá e falar, me dá o microfone. Aí o pastor André Ronieri entregou o que ele tinha que entregar para o pastor Cleiton, não falou nada de ministério pastoral, mas falou assim: eu vou chamar o anjo da igreja. E ele vai fazer o que Deus vai direcionar no coração dele. Passou o microfone para mim. Falei, agora já era. Que benção. Já era. E aí, foi quando consagramos o pastor Cleiton, e eu, como um pastor, não foi eu que consagrei, foi Deus que consagrou, Que fui apenas o instrumento. Eu não tenho dúvidas nenhuma que realmente foi algo que veio do coração de Deus, não só para a plenitude, né? Porque não é apenas a plenitude que é alcançada através da minha vida, do pastor Cleiton, da nossa família. Muitas pessoas são alcançadas. E eu creio que isso foi um projeto que nasceu no coração de Deus e está surtindo efeito até hoje. Que benção. E isso mostra muito, né, que o de repente de Deus, ele surpreende a gente, né? Por mais que a gente se pensou ali que não tinha essa capacidade em si, o mesmo Deus que surpreende é o mesmo Deus que te levanta e te permite, né, passar por esses processos. Verdade. E aí, enquanto você ia falando, pastor, eu lembrei até mesmo de um versículo da Bíblia lá em Mateus 28:19 que fala, né? E de fazer discípulos por todas as nações. Isso aí. E aí eu queria que você compartilhasse como que é para você, como pastor hoje, presidente, levantar outros pastores. Como que foi, né, esse processo para você de visualizar nele essa visão de líder também espiritual? Okay. Mari, eu não levantei muitos pastores. Na verdade, quem levanta é Deus, né? Mas eu não fui o instrumento de Deus ali para consagrar muitos pastores na minha trajetória pastoral. Eu consagrei 2 pastores na minha trajetória. Um deles é o pastor Cleiton e 2 pastoras, que é a pastora Vânia e a pastora Dani. Mas eu acredito que onde Deus me permitiu impor as mãos Que benção. e consagrar foi um direcionamento assertivo de Deus para as nossas vidas. Eu não tenho dúvidas nenhuma. Eu sou muito cuidadoso e cauteloso para tomar uma decisão dessa. Eu tenho que fazer muitas provas com Deus e ter certeza que de fato isso veio de Deus. Então, nas 4 ocasiões eu não tenho dúvidas nenhuma de que foi um direcionamento. Mas o fazer discípulos é algo que cabe a todos nós. Deus nos chamou para quê? Para multiplicar. Uma coisa que eu falo muito quando as pessoas me perguntam assim, pastor, como que eu tenho certeza se eu estou vivendo o meu chamado, o meu propósito? Eu respondo da seguinte maneira: você está frutificando, porque Deus, pastor Cleiton, nos chamou para frutificar. Sim. Naquilo que estamos fazendo. E o fazer discípulo é estar frutificando. Então, seja discipulando. Por exemplo, nós batizamos 11 pessoas no nosso último batismo. Então, isso sim é discipular. Seja batizando, seja através de um discipulado, seja consagrando alguém.
Então eu acho que o caminho é esse, seja consagrando um pastor, consagrando um presbítero, levantando um diácono, fazendo um casamento, discipulando pessoas, batizando pessoas, mas é frutificar, o caminho é esse. Que bênção, né? E após esse processo de frutificação, né, eu queria que você compartilhasse com a gente, pastor Cleito, como que é hoje essa relação entre vocês dois de pastor para pastor? É uma relação, assim, primeiro, uma relação de muita amizade, né? De respeito. O pastor David, ele viu em mim um potencial que, assim, eu também não viria, eu não me escolheria. Eu não me escolheria jamais. E o pastor David viu em mim, viu na minha família, viu na minha esposa, né, esse chamado e eu louvo a Deus. A gente tem um pastor que aposta muito nas pessoas, né? Ele vê naquilo que Deus pode te usar, naquilo que Deus pode frutificar, e ele viu isso em mim, então eu Que louvo bênção. muito a Deus por isso, por Deus ter usado o pastor David para enxergar isso na gente, e a gente está ali frutificando, está servindo. Hoje nós somos co-pastores, né? Nós somos auxiliares desse ministério, e a gente tem frutificado tudo que o Senhor tem trazido de direção para a vida do pastor e tem passado para a gente busca, né, tá ali junto, com bastante aliança, com bastante entrega, com bastante sinceridade e verdade. Foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor, quando nos direcionou para a plenitude, o Senhor deu a direção. Vai lá ajudar, auxiliar o pastor David. Então a gente saiu nesse propósito. Vamos lá auxiliar o pastor David nesse ministério. Então a gente faz isso com muita gratidão no coração, com muito orgulho, com muito empenho, porque foi para isso que o Senhor me chamou. O que o Senhor tem para nós no futuro, ele não revelou assim, o que tem para a gente amanhã, assim, a gente não sabe do amanhã, mas a gente sabe que tudo que a gente tem vivido hoje é muito superior daquilo que as nossas expectativas criou no nosso coração. Que bênção, né? E vocês compartilhando, né, um pouco sobre a história pastoral e ministerial de vocês dois, isso mostra pra gente, né, que o reino de Deus não se move ali por talento, mas por disponibilidade. E os frutos que vocês têm colhido, né, por essa disponibilidade pro reino é visível, né? Glória a Deus por isso. E existem muitas pessoas que têm um chamado, já receberam palavras ou profecias, ou até mesmo pessoas que nem imaginam sobre esse chamado em si, mas têm esse desejo no coração. Eu queria que vocês dois, antes da gente finalizar, deixasse um conselho, uma palavra para essas pessoas que têm vontade de seguir essa caminhada de liderança ministerial, mas por algum motivo se sente inseguro ou sente que não tem o talento suficiente. Gostaria que vocês deixassem uma palavra. Posso começar? Pode. Então vamos lá. Primeiro só fazer um adendo sobre o que o pastor Cleiton falou. Eu hoje, Mari, tenho o privilégio de ter pastores do meu lado que entendem a visão que Deus nos trouxe para a plenitude. E tanto o pastor Cleito quanto a pastora Fânia e a minha esposa, a pastora Dani, eles entenderam essa identidade, vestem a camisa, e eu tenho pastores leais. São muito mais do que amigos, são irmãos, e nós não temos aquela relação de imposição, né, pastor? Aquela relação de amizade. Eu até anotei aqui, eu fujo de pessoas que têm esses 3 tipos de característica aqui, coisas que eu não encontro neles. Quem murmura demais, quem questiona demais e quem desconfia demais. Não que a desconfiança e o questionamento não seja válido, mas é porque eles acreditam. Eles acreditam na idoneidade do ministério, eles acreditam na visão do ministério e decidiram mergulhar de cabeça. E aí eu já parto para o lado do conselho. Visão do exemplo que eu tenho hoje do pastor Cleiton e da pastora Vânia e da minha esposa, que são pessoas que Deus colocou ao meu lado. Cara, para quem quer viver um ministério na vida, veste a camisa, acredita na visão de onde Deus te plantou, de onde Deus te colocou. Deus, ele planta pessoas em determinados lugares, não para questionar a visão, não para murmurar, mas para somar, não para dividir, para somar. Quando Deus nos uniu, ministerialmente falando, teve pessoas que disseram que não duraria um ano. Não dura um ano a aliança deles. Lamentavelmente eu preciso falar isso aqui, né? Teve pastores que praguejaram e falaram, não dura um ano a aliança deles. Só que muitas pessoas não entendem que a aliança não é feita de divisão, a aliança é para somar. Então você que
que quer desenvolver o ministério, eu vou até olhar para essa câmera. Cara, aonde Deus te plantou, queira somar com a visão do lugar, com a visão do reino, com a visão que Deus direcionou um pastor. Chegue, mas chegue para somar, porque quando o teu coração for um coração de quem queira somar, Deus vai trazer os frutos no tempo certo, no momento certo. Que bênção. Eu acho que, falando um pouco do nosso exemplo, né? A gente não veio com intenção, a gente veio com coração. Eu acho que é algo primordial, né? Para quem quer exercer o ministério. Então, eu não cheguei querendo exercer o ministério, eu cheguei com coração. Aí Deus vai fazer o resto. Então, para quem sonha aí em exercer o ministério, é uma boa coisa se sonhar, é uma boa coisa se almejar, mas que essa busca não seja frenética. Se entregue de corpo e alma, se entregue de coração, na simplicidade, na fidelidade, e deixa Deus fazer no tempo dele. Eu acho que é esse o caminho. Eu Sendo fiel, encerro sendo leal. dizendo uma frase: Deus não procura talentosos, Deus procura disponíveis. Que bênção. Seja disponível. E é debaixo dessa palavra, né, que a gente encerra aqui o nosso podcast de hoje. Eu quero agradecer vocês pela participação e por compartilhar um pouco da história de vocês. São histórias emocionantes pra gente e inspiradoras também. Eu acredito que quem estiver assistindo em casa aí tem um espelho, tenha com quem espelhar. Então eu agradeço vocês pela participação. Mas antes de finalizar também, gostaria de pedir para vocês aí de casa que estão assistindo, curtam, comentam, compartilhem para que essa história alcance quantas vidas, né, puderem alcançar aí no reino do Senhor. Vocês querem finalizar? Agradecer, né, a nossa audiência, nossos irmãos da plenitude, mandar aquele beijo carinhoso para cada um. Que Deus abençoe sua vida, né? Tamo junto, conte conosco sempre. 12 anos de história. Aqui foi algo bem resumido por conta do tempo, mas eu tenho certeza que a gente vai viver muita coisa em Deus juntos, né? Em nome Que de venha mais 12 anos. Tamo junto. Amém.